Hoje nós vamos falar de um assunto que muitas das vezes é discutido mais com a emoção do que com a razão. E é sobre futebol também. Em março de 2019, um grupo de 28 jogadoras da seleção estadunidense feminina de futebol, lideradas pela sua maior craque, a Megan Rapinoe, iniciaram um processo contra a Federação Estadunidense de Futebol, pedindo que a federação pague para elas o mesmo que a federação paga para os homens. Não é a primeira vez que as jogadoras tentam isso. Em 2016, um grupo de 5 jogadoras, a Megan Rapinoe, a Alex Morgan, a Carly Lloyd, a Becky Sauerbrunn e a Hope Solo, tentaram entrar com um processo em uma organização do governo estadunidense que cuida justamente da questão de pagamento igualitário. Mas essa instituição ela não tem o poder de decidir sobre as coisas. Foi quando, em 2019, essa mesma organização deu um parecer para elas dizendo que elas poderiam entrar com um processo contra a federação porque elas teriam motivo para isso. E qual seria o motivo? Muito se argumenta na internet, inclusive esse é o argumento da Federação Estadunidense de Futebol, que não se pode pagar o mesmo para as mulheres do que se paga para os homens, porque as mulheres gerariam menos dinheiro para a federação do que os homens geram. Só que, muitas das vezes, essa análise ela é feita de uma forma muito errônea, se esquecendo inclusive de uma coisa básica, que é a análise de dados. Esse grupo de jogadores que entrou com um processo contra a federação, elas utilizaram um estudo feito pelo The Wall Street Journal, junto com a Federação Estadunidense de Futebol, que dizia que, entre os anos de 2016 e 2018, a seleção feminina rendeu para os cofres da federação 50,8 milhões de dólares, enquanto a seleção masculina rendeu algo em torno de 49,9 milhões. Não é uma diferença muito grande, mas nota-se de forma bem óbvia que a seleção feminina rendeu mais para a federação do que a seleção masculina. A parte mais estranha disso tudo é que a Federação Estadunidense de Futebol utilizou esse mesmo argumento de que as mulheres rendem menos dinheiro para ela na corte americana. Ou seja, ela contradisse um estudo que ela mesma fez em relação aos seus cofres. Outro ponto explorado pelas jogadoras no processo é o acordo salarial de base, tanto da seleção masculina quanto da seleção feminina. Para você ter ideia, esse acordo tem como ponto inicial que cada uma dessas seleções vão jogar 20 jogos por temporada, 20 amistosos por temporada, e vão ganhar esses amistosos. O pagamento base de um jogador da seleção masculina pode chegar até, vou usar a minha colinha para falar para vocês, 263.320 dólares ao final da temporada, com ele recebendo algo em torno de 13.166 dólares por jogo. Se o jogador entrar em campo como titular ou saindo do banco de reservas, ele ainda ganha um bônus de 5.000 dólares, certo? Já para a seleção feminina, o acordo base pode fazer com que elas ganhem no máximo, ao final da temporada, 99.000 dólares, recebendo algo em torno de 4.950 por jogo. A única diferença entre esses dois acordos é que o pagamento da seleção feminina ele é garantido. Então a jogadora entrando em campo ou não, ela vai receber esse salário. Mas, mesmo o pagamento dela sendo garantido, dá para perceber que há uma diferença muito grande em relação ao pagamento. Só que muito se fala que, principalmente dentro do esporte, você recebe aquilo que você produz. E a gente consegue perceber nesses diferenciais que o mérito dessas mulheres, o mérito dessas jogadoras, está sendo negado. Porque se elas produzem mais que os homens, se elas rendem mais dinheiro que para a federação do que a seleção masculina, por que elas não podem receber um pagamento igualitário? Uma coisa que a gente deve notar é que elas não estão pedindo para receber mais que os homens. Elas estão pedindo para receber um pagamento igual. E é isso. Uma coisa que deve ser muito destacada é que, além desse número puro de que a seleção feminina rende mais para a federação, deve fazer uma outra análise, uma análise futebolística. A seleção feminina de futebol dos Estados Unidos, ela é disparadamente a melhor seleção feminina do mundo. Se você for assistir os jogos da Copa do Mundo de 2019, elas ganham a Copa do Mundo com o pé atrás, elas não passaram dificuldade nenhuma. Se for comparar com a seleção dos homens, com a seleção masculina, eles não conseguiram nem se classificar para a Copa de 2018, tendo dificuldades em um jogo contra Trindade e Tobago, que, com todo respeito, no mundo futebolístico não é uma seleção muito forte.
Sem falar que a seleção feminina de futebol, antes do processo, ela tinha sido campeã do mundo 4 vezes. E agora, pela 4ª vez, elas já são tetracampeãs do mundo. Além de terem ganhado 4 medalhas de ouro olímpica e 8 Copa Ouros. Além de que a final da Copa do Mundo de 2015 feminina foi o jogo de maior audiência da história do futebol nos Estados Unidos. Mas, por algum motivo, a federação ainda utiliza argumentos como os homens e as mulheres, dentro do mundo do futebol, eles fazem trabalhos diferentes, então não é justificável eles receberem a mesma coisa. Ou um outro argumento que a federação utilizou, os homens são mais rápidos, mais fortes que as mulheres, então eles têm que receber mais. Que, na minha opinião, na minha visão, não é um argumento muito palpável para justificar essa diferença de salários de base entre os homens e as jogadoras da seleção feminina, que ambos representam o mesmo país e a mesma federação. Diferente do que a federação fala, a seleção masculina de futebol e a seleção feminina fazem sim o mesmo trabalho, eles jogam sim o mesmo esporte. A diferença é que a seleção feminina faz um trabalho muito melhor do que a seleção masculina. Mas algumas pessoas ainda se perguntam por que elas entraram com esse processo contra a federação, sendo que, por elas já serem a melhor seleção feminina do mundo, elas recebem muito mais do que as outras seleções femininas do mundo. E uma jogadora chamada Becky Sauermann, que estava presente tanto no processo de 2016 como no processo de 2019, ela disse que elas são mulheres extremamente empoderadas e que, como elas são tão empoderadas assim e são vistas por outras mulheres como exemplo, elas têm que lutar até o final pelo direito delas. E uma coisa que a gente já disse que deve ser dita de novo, em momento algum elas pediram para receber mais que os homens. Mesmo dentro de um discurso meritocrático, elas deveriam receber mais do que eles, porque elas produzem mais que eles. Mas, chatices à parte, comenta, curta, compartilha e no mais,